Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma UC. Hoje nós vamos começar a UC 4. A UC 4, ela auxilia no fornecimento de medicamentos e outros produtos para a saúde em unidades de dispensação do SUS. Então, a partir dessa unidade 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o SUS, né, sobre o Sistema Único de Saúde, que é o serviço público que existe aqui no Brasil. Nessa UC, nós vamos começar a entender né, um pouquinho mais a respeito do SUS. Nós vamos falar o que muitas vezes a gente não sabe, né, o que muitas vezes não é divulgado por aí. Todos os programas do SUS, a organização do SUS, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E nós vamos começar a entender mais sobre o SUS, porque nós, como profissionais de saúde, nós temos que entender né, toda a parte de funcionamento do SUS. A nossa carga horária será de 60 horas, ou seja, 18 dias, tá? Faltas, né? 15 horas ou 4 dias. Se bem que nesse momento, com a pandemia, nós não estamos contabilizando as faltas. As nossas aulas terão início dia 13 de agosto e vão ser finalizadas dia 30 de outubro. Quais os indicadores pelos quais vocês serão avaliados nessa unidade curricular? Primeiro, acolhe o usuário e identifica sua solicitação, conforme especificidades do processo de dispensação no SUS e os programas do governo. 2. Identifica as especificidades do fornecimento de medicamentos e outros produtos para a saúde, verificando a conformidade da prescrição ou notificação da receita, conforme as políticas do SUS. 3. Verifica e calcula a quantidade do medicamento a ser fornecido, conforme as especificidades do SUS. 4. Separa os medicamentos na quantidade necessária, de acordo com as apresentações disponíveis, sua identificação, prazo de validade e integridade da embalagem. 5. Verifica a possibilidade de devolução e troca dos medicamentos industrializados, conforme as especificidades do SUS. 6. Separa e acondiciona os resíduos gerados no processo de fornecimento dos medicamentos e dos outros produtos para a saúde, conforme as especificidades do SUS e a legislação vigente. 7. Preenche e consulta o cadastro de usuários e clientes por meio de recursos em programas do SUS. 8. Preenche e organiza os documentos envolvidos no fornecimento de produtos, conforme processos da unidade de dispensação do SUS. Vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos da competência. O primeiro elemento da competência que nós vamos ver são os conhecimentos, ou seja, o que nós vamos aprender em toda a UC4. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de saúde, sobre o conceito de saúde pública ou saúde coletiva e as suas relações. Vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde. Falaremos o conceito, os objetivos, princípios, diretrizes, a estrutura, o funcionamento nacional e o regional, as bases legais, os principais fatores históricos da sua implementação, a repercussão do fornecimento de medicamentos. Falaremos também sobre os níveis de atenção à saúde, que é a atenção básica, secundária e a terciária, ou média e alta complexidade. Falaremos também sobre as políticas públicas de saúde com interface com a farmácia. Vamos falar sobre a Política Nacional de Humanização, que é muito forte no SUS, e que se está se estendendo também para os serviços privados de saúde. Vamos falar sobre a Política Nacional de Atenção Básica,
sobre a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Falaremos também sobre as políticas públicas voltadas ao segmento farmacêutico, que é a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a Política Nacional de Medicamentos. Falaremos sobre a Relação Nacional de Medicamentos, que é a RENAME, e falaremos também sobre a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, que são todos os medicamentos disponíveis no município e também em todo o Brasil. Falaremos sobre o processo de dispensação no SUS, as principais patologias de relevância na dispensação do SUS, por exemplo, a hipertensão, diabetes. Falaremos sobre as doenças de notificação compulsória, por exemplo, a dengue, a malária, tuberculose. Falaremos sobre a epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis, a epidemiologia das doenças transmissíveis. Vamos falar sobre prescrição, a interpretação da prescrição, a observação da validade dessa prescrição no SUS. Falaremos sobre os medicamentos que estão disponíveis na RENAME e na REMUME, a quantidade, a legislação relacionada, tanto municipal, tanto dos programas de governo. Falaremos também sobre o processo de orientação ao usuário no processo da dispensação desses medicamentos e de outros produtos. Falaremos sobre cálculos, aplicados no fornecimento de medicamentos e de outros produtos para a saúde nas unidades, nas farmácias de dispensação do SUS. Organização e disposição dos medicamentos e de outros produtos para a saúde nas unidades de dispensação do SUS, o processo de organização, preenchimento, arquivamento dos documentos. E falaremos também sobre a legislação, que é relacionada ao fornecimento dos medicamentos no SUS. Quais as habilidades que vocês irão adquirir no decorrer da nossa unidade curricular? Primeiro, comunicar-se com clareza, objetividade, linguagem adequada ao perfil do usuário. Interpretar diferentes tipos de grafias utilizadas nas prescrições e notificações de receitas. Pesquisar e interpretar a legislação vigente. Interpretar os procedimentos e os manuais das unidades do SUS, organizar atividades e processos de trabalho nas unidades do SUS e também realizar cálculos matemáticos relacionados ao fornecimento dos medicamentos. E as atitudes e os valores? Respeito aos limites de atuação profissional, cumprimento aos procedimentos e à legislação vigente para dispensação no SUS, colaboração e comprometimento com os colegas de trabalho e com os demais profissionais que estão envolvidos em todo esse processo de distribuição desses medicamentos, respeito e sigilo em relação a todas as informações, as necessidades do cliente, do usuário do serviço, apresentação pessoal, postura profissional adequadas para o atendimento ao usuário ou cliente. Proatividade no processo de trabalho em unidades de dispensação, responsabilidade social, econômica e ambiental. Falaremos sobre acolhimento e a empatia no atendimento ao usuário, ao cliente, respeito à diversidade no atendimento e análise crítica na verificação da prescrição e no fornecimento dos medicamentos. Bom, aqui eu deixo um slide final para a gente pensar um pouquinho em relação ao SUS. O SUS não é de nenhum governo, é do povo brasileiro, E quem está falando isso é o Conselho Nacional de Saúde. Isso deixa uma mensagem para a gente refletir em relação ao SUS. O SUS precisa de melhorias? Nós sabemos que precisa. E nós temos que cobrar isso. Não adianta muitas vezes nós ficarmos só reclamando. O SUS não funciona, não dá o atendimento adequado e tudo mais. Nós precisamos saber, primeiro, dos nossos
direitos, né, que todo mundo tem direito à saúde, né? Toda a população brasileira tem direito ao SUS. Então, nós precisamos saber disso, nós precisamos lutar pelos nossos direitos, mas para isso nós temos que ter uma base, saber o que vem a ser o SUS. E nessa UC nós vamos começar a falar sobre isso, tudo bem? Então, até a nossa primeira aula.